A noite informativa, a sessão de terça-feira, tem sido apanágio nos primeiros 70 minutos analisarmos alguns assuntos de interesse nacional e também internacional, quando assim se justifica, e hoje não vamos fugir à regra. Tenho, portanto, em estúdio para ajudar, portanto, a interpretar e analisar, comentar, portanto, sobre estes dois assuntos. Primeiro, a visita do FMI a Moçambique e, seguidamente, a celebração do Dia da Vitória, portanto, em Moçambique, o Egídio Vaz. Muito boa noite, Egídio. Bem-vindo. Obrigadíssimo. Pois, de igual forma também, portanto, Job Fazenda. Boa noite, bem-vindo à noite informativa. Boa noite, obrigado. Pois bem, o FMI inicia a visita a Moçambique no próximo dia 22 de setembro, com o fim de avaliar os progressos das recomendações deixadas a quando da sua primeira visita no pretérito mês de junho. O FMI, nessa altura, exigiu algumas mudanças urgentes e definitivas ao governo moçambicano, ao que este respondeu, por aquilo que nos foi possível ler, com uma mexida na chefia do Banco de Moçambique, mas continuou com algumas falhas no que diz respeito aos desembolsos dos valores solicitados a organizações e entidades internacionais. Eu começaria por perguntar ao Egídio que avaliação é que faz e que avaliação é que julga que podemos esperar, portanto, desta missão do FMI que chega já no próximo dia 22. Muito obrigado. É tão bom estar aqui. Em relação ao FMI, existem duas coisas a não esquecermos para podermos fazer um melhor ajuizamento. O que aconteceu desde a última visita a esta parte e o que se pode esperar os próximos passos. Mas a coisa mais importante que nós temos que ter em conta é que o FMI vem para Moçambique, eventualmente não para nos salvar, porque nós somos as únicas pessoas que devemos nos salvar a nós próprios. Uma das missões básicas do FMI é garantir que o dinheiro que empresta, os Estados-membros do FMI e todo o sistema internacional seja desenvolvido. Portanto, a preocupação do FMI não é para nos ver bem de saúde, é para garantir, através das recomendações, que Moçambique retorne no seu espaço normal de um cumpridor. Ora, o Estado moçambicano tomou algumas medidas interessantes ou não, mas tomou algumas medidas arrojadas, ou pelo menos criou precedentes valiosos para fortalecer o seu argumento do interesse em recuperar a confiança e restabelecer a normalidade das relações entre o Estado moçambicano e as instituições internacionais. A que medidas é que o Egídio refere? Ora, as medidas que o Estado tomou, e a partir do comentário e do comunicado de imprensa do FMI, salientam-se, por exemplo, o início da investigação destas dívidas, pela parte da PGR, a constituição, inclusive, do Parlamento moçambicano, de uma comissão de inquérito, um conjunto de remodelações internas ao nível do Ministério das Finanças, com vista a saber organizar, documentar e inscrever a dívida e os serviços, porque havia, de facto, um conjunto de uma desorganização, não sei se era organizada ou não, mas alguma parte destas dívidas não eram bem conhecidas e provavelmente possam existir muito outras. Também constituem o grande feito desse Estado moçambicano, desse governo, o facto de ter apresentado um orçamento retificativo, espelhando os devidos cortes. Ora, não vou discutir, ou não irei discutir o mérito de onde cortou e onde não cortou, provavelmente isso é para políticos. É verdade que os cortes podem não ter sido significativos e que aquilo que o Estado moçambicano sempre prometeu de que as áreas sociais não irão sofrer, de facto, estão a sofrer. De uma ou de outra maneira, aquilo que o Estado conseguiu ou pôde fazer nos últimos dias, fez-o. Pelo menos, se não for convincente, pelo menos existe um precedente. Eu não diria isso jurídico, mas pelo menos um conjunto de evidências
que documentam o interesse do Estado moçambicano, do governo moçambicano, em retomar esta normalidade. Dependerá dos méritos estes factos, da avaliação do próprio FMI, a pronunciar-se. De uma ou de outra maneira, também existe uma grande atividade que a comunidade internacional estava à espera que acontecesse, que é necessariamente a auditoria forense. Ora, sobre esse assunto, podemos falar, mas temos que frisar de todas as atividades. Eventualmente, a auditoria forense fosse a mais importante que se esperava. Exato. Dependerá então do Estado fazer um spinning, que é ajuizar de por que essa auditoria forense não vai acontecer, ou se vai acontecer, e como é que está a pensar em continuar a responder ou não, definitivamente ou não, a esta grande questão. Pois, sem dúvida. Job, gostava de ouvir também a sua perspectiva sobre que avaliação é que se pode esperar, portanto, desta missão do FMI, que vem a Moçambique já no próximo dia 22 de setembro, olhando, portanto, para todos estes pressupostos, avanços, se quisermos assim dizer, ou considerações, ou cumprimento de algumas recomendações que o FMI deixou, portanto, em junho, para o governo moçambicano. Entre elas, o Egidio fez menção, portanto, e também fiz menção uma ou duas. Que leitura, que percepção? Bem, cumprimentar os telespectadores. Em relação àquilo que podemos esperar da avaliação que a FMI pode fazer nesta missão, a 22 de setembro, que vai ter mais ou menos a duração de uma semana, eu acredito que, com base naquilo, o meu colega de painel já esteve a fazer menção a alguns aspectos que FMI, supõe-se que a FMI deixou como TPC para o próprio governo, e o governo já está a levar a cabo essas alterações, essas reformas. No meu entender, a reforma mais alta que o governo avançou foi a aprovação do orçamento retificativo. Aliás, até o próprio representante do FMI residente, o Sr. Alex, esteve a fazer menção a esse aspecto, que é bastante salutar, e ele até dizia que houve avanços sólidos para a retoma daquilo que são as relações entre Moçambique e o próprio FMI. Eu acho que, para além da questão do orçamento retificativo, há outras medidas, desde a questão da reestruturação a nível das empresas públicas. Se nós termos em conta, já havia de algum tempo para cá o Estado a nos dar os sinais de que algumas das empresas não eram rentáveis, e numa situação desta em que nós nos encontramos, é importante que se faça a reestruturação a fim de ficarmos efetivamente com aquelas que trazem dividendos para o Estado, porque neste momento todo e qualquer outro dinheiro é importante para o próprio Estado. Olhamos também para aquilo que são as reformas que estão em curso ao nível do próprio Banco Central. Acredito eu, aliás, as próprias reformas que o próprio Banco Central também levou a cabo. Por isso tenho uma expectativa bastante encorajadora, que o FMI vai fazer uma avaliação positiva, mas, como disse, em relação à questão da investigação da situação da dívida oculta, para além da questão, a Procuradoria-Geral da República tem em curso um inquérito ou uma investigação neste sentido, a própria Assembleia da República também, para além de ser informada detalhadamente sobre o estágio das dívidas ocultas, o próprio Ministério das Finanças veio dizer que ao nível do próprio Ministério das Finanças houve uma própria reestruturação no sentido de criar uma unidade responsável por averiguar não só esta dívida, como qualquer outra que o Estado tenha, a fim de apurar a sua sustentabilidade. E também criou-se a comissão de inquérito da própria Assembleia da República, que venha-se a esperar que tragam os resultados benéficos, porque o que nós queremos como Estado é que, como opinião, é que retomemos as negociações, ou retomemos a confiança com o próprio FMI, porque o FMI é um padrinho que, apesar de tudo, não pode se deixar de lado, porque qualquer opinião que a FMI emite sobre um determinado Estado, todos os outros Estados que são membros ou todas as instituições de Bretton Woods vão em conta ou tomam em conta essa opinião emitida pelo FMI. Por isso esperamos que essa opinião seja favorável. Já há aí uma série de elementos que o Governo já avançou efetivamente, mas persiste esta questão da auditoria, portanto que o FMI também solicitou uma auditoria que deveria incidir sobre algumas empresas, no caso a Proíndicos, a Imatum e também a MAM, que portanto não avançou. Como é que julga que o FMI poderá encarar esta aparente relutância, se quisermos assim chamar,
do governo moçambicano é admitir uma auditoria forense, portanto, a estas 3 empresas? Bem, eu, por ossos do ofício, sou advogado e as investigações criminais têm determinadas, ou investigações, seja elas criminais ou de qualquer outra índole, têm determinados pressupostos ou passos que devem ser dados. É verdade que nós, como povo ou como cidadãos, estamos expectantes que amanhã apareça uma auditoria forense e traga-nos resultado, que o resultado da dívida é esta, os responsáveis são aqueles. Vamos acreditar no trabalho que a Procuradoria está a fazer. Aliás, o próprio porta-voz da Procuradoria-Geral da República, o procurador Dr. Mukubora, veio dizer que a Procuradoria-Geral da República, pela complexidade dos assuntos, está a trabalhar com outras entidades que nós, se querermos, podemos dizer que estamos em face também de uma investigação que não é só feita ao nível moçambicano, pela complexidade dos serviços. Agora, se a Procuradoria-Geral da República chegar à conclusão que a sua investigação não é suficiente para responsabilizar os envolvidos, responsabilizar os envolvidos na contração desta dívida, evidentemente que a Procuradoria vai solicitar esta auditoria forense. Pois bem, tem a mesma perspectiva, Egídio, em relação, portanto, a esta questão da auditoria forense que, portanto, o FMI solicitou para estas 3 empresas, que já fizemos menção, e que tipo de resposta de reação se pode esperar do FMI, portanto, por esta aparente, e volto a colocar entre aspas, relutância do governo em aceitar ou admitir, portanto, que haja uma auditoria internacional? Bom, eu tenho algumas reservas e não respondo numa primeira fase especificamente a sua questão. Existe aqui muitas dificuldades de o Estado e os seus parceiros comunicarem com alguma clareza. O Estado está a dizer que vamos deixar que primeiro as entidades locais apurem, porque o princípio geral da auditoria forense, e estou fazendo, que me corrija imediatamente, é de facto para apurar, inclusive, algumas responsabilidades individuais ou mesmo coletivas. Portanto, é para no final dizer que sim, houve A, B, C, D, mas X, Y, Z estão implicados nisto e naquilo, e nestes montantes eventualmente. Ora, isto o Estado não pode lançar de qualquer maneira, sem ter algum conhecimento basilar. Então, provavelmente é este elemento que está-se a cautelar, ou está-se a buscar, que as autoridades de base, nomeadamente a PGR e tal, investiguem e, havendo possibilidade, aliás, justificando-se, então vai para a fase seguinte da auditoria forense. Ora, o que está a acontecer, eventualmente, é isto, está-se a comunicar muito mal, não se sabe em que estágio está a investigação do lado da Procuradoria e se essa velocidade é mesmo obstrução da marcha ou mesmo está a uma velocidade aceitável. Então, existem muitos elementos que nós, de uma forma racional e metódica, podemos questionar. Ora, a Procuradoria, desde o dia que pela primeira vez se pronunciou sobre esse assunto, também foi alvo de crítica pública em relação a isto. De uma ou de outra maneira, aqui existem elementos para aclarar. Portanto, eu estou a dizer aqui pode-se chegar à auditoria forense, como pode não se chegar à auditoria forense. O que o Estado, presumo eu, está a fazer temos que esgotar os princípios gerais para se chegar lá. Não podemos entrar diretamente na auditoria forense sem que se recolha a informação necessária que justifique. Agora, o que está a acontecer. A que velocidade nós podemos questionar? Por sua vez, as instituições internacionais e a mídia internacional está a afirmar categoricamente que não haverá auditoria forense. Eu acho que não li. Considero uma pessoa minimamente informada, pelo menos por aquilo que se produz sobre Moçambique, nesta República e fora. Não me parece que possa se afirmar categoricamente que o Estado moçambicano recusou-se. Agora, o que se pode questionar eventualmente é a velocidade com que este processo está. Ora, o que é que o Estado moçambicano pode vir a dizer ao FMI sobre o estágio, eventualmente é que a nível interno está-se a trabalhar nesse sentido para se chegar eventualmente a um desfecho. Então, para mim,
isto é o que se me oferece a dizer, porque não sei mais nada para além disto. E provavelmente outros, como eu, cidadãos, não envolvidos tanto na dívida como na investigação, provavelmente também sabem só isso. Apenas. Sim. Eu só queria, fazendo a deixa, porque é preciso perceber que as instituições têm procedimentos de funcionamento. E a tal auditoria forense internacional, eu não acredito que os auditores cheguem aqui com as suas malas, comecem a entrar em cada uma das instituições, a fazer perguntas, etc. Eles sempre vão trabalhar com as instituições locais. E seria de mau tom da nossa parte chegarem para a Procuradoria-Geral da República. A primeira instituição que eles vão é para saber na Procuradoria-Geral da República o que é que já se fez sobre isso, para saber qual é a informação disponível. E as regras do direito internacional mandam dizer que antes de nós recorrermos aos organismos internacionais, é necessário que sejam esgotados os meios internos para podermos depois recorrer aos organismos internacionais. E há outro princípio fundamental que é preciso ter em conta, e principalmente neste caso em concreto, é que as investigações tomam um caráter secreto. Se nós estamos lembrados quando o porta-voz da Procuradoria-Geral da República veio dizer que há indícios, eu me lembro muito bem, há indícios de haver a violação à lei orçamental. No dia seguinte, toda a imprensa escreveu. A Procuradoria-Geral da República diz que houve violação da lei orçamental. Uma coisa é afirmar que houve violação da lei orçamental, até porque a investigação nem está concluída. Haver indícios não é necessariamente, pode chegar no final à conclusão de descobrir-se que não há indícios. Como também temos que dar uma certa credibilidade aos nossos órgãos. Não podemos simplesmente chamá-los quando queremos que eles resolvam determinados assuntos. Vamos deixar a Procuradoria trabalhar. A emissão do FMI vai chegar, vai comunicar. Acredito que eles, sendo uma instituição internacional nesta dimensão e sendo também, entre aspas, parte interessada, porque tem dinheiro aqui do FMI, vão ser dadas toda a informação necessária para poderem, a partir dali, aferir se há ou não, ou se estão sendo seguidos os procedimentos. As investigações, normalmente, elas tardam, mas diz-se que não há crimes perfeitos. Havendo alguma situação, acredito eu, estou expectante que a Procuradoria vai trazer ao de cima. Pois, esta vida do FMI acontece mais ou menos 3 semanas, vai acontecer 3 semanas, depois de indicado o novo governador do Banco Central, portanto, o Dr. Zandamela, que foi, aliás, um quadro do FMI durante praticamente 3 décadas. A influência que este quadro do FMI, agora de governador do Banco Central, poderá exercer eventualmente neste processo de negociação, de interpretação, de esclarecimento, diga-se, nesta missão do FMI, qual é que poderá ser? Bem, eu acho que foi uma decisão acertada de Sua Excelência o Presidente da República em buscar um quadro que é moçambicano, felizmente, que conhece os corredores do FMI. Acredito que, não espero que seja uma conversa de colegas, porque até já não são, mas acredito que ele está em condições de poder, neste período em que ele foi nomeado, acredito que deve estar a fazer um trabalho de base com os colegas, no sentido de, normalmente, quando se tem esse tipo de situação, as questões a serem colocadas são aquelas e outras. Isto estamos a dizer que pode facilitar a comunicação entre o FMI e o próprio Estado. Eu tenho expectativa que isso aconteça e, naturalmente, como se diz entre nós, vamos aproveitar os lobbies, os corredores. Exato. E Gide, tem a mesma perspectiva em relação, portanto, àquilo que poderá, o papel que poderá desempenhar o Dr. Rogério Zandamela? Não, eu provavelmente sou das poucas pessoas nesta República que não gostou da nomeação do Dr. Zandamela como o governador do Banco de Moçambique. Por que razões? Porque eu julgo que o Banco de Moçambique, ao longo dos 40 anos, produziu quadros suficientes que estão lá e que podem, com uma missão clara da Presidente da República e com uma observação estrita da Constituição dos demais comandos, fazer do Banco de Moçambique, de facto, um centro de excelência e desempenhando efetivamente as atividades a que são atribuídas pela lei. Portanto, não é trazendo o antigo funcionário do FMI que eventualmente nós estamos a pensar que vamos... Não, o FMI tem regras, tem standards, aos quais o próprio Zandamela, querendo, vai ter que fazer observar. E, portanto, ao fazer observar, qualquer outro também poderia fazer observar. Está tudo claro aqui. Portanto, não é trazendo indivíduos, eventualmente amigos de ABC, não é isso. A nossa perspectiva sempre, a nepotista, nos conduz ao mau raciocínio. Não é isto, não.
O Dr. Zandamela, a quem lhe desejo sucesso na sua missão, vai fazer e deve fazer aquilo que é possível fazer. Agora, os níveis de abertura, os graus de liberdade, intervalos de folga que ele tiver, que eventualmente o outro não teria, isso já é muito político. Não se está a perceber a minha questão? Não existe nessa república um dos sítios com pessoas, gente bem formada e com mais anos, inclusive, de experiência sobre a banca do que lá no Banco de Moçambique. Para além dessas, existem outras pessoas que terão desempenhado funções análogas aqui ainda no Moçambique. Portanto, eu sou contra esta sempre apatia de buscar, aliás, essa tendência de buscar pessoas, aliás, de acharmos que o que vem de fora é melhor. Nem sempre é melhor e, portanto, fica aqui a minha suspeita a quem o tempo vai ajudar a resolver. Ora, para clarificar, eu estou a dizer assim, o facto de ser um membro, o antigo funcionário do FMI, não vai facilitar nada. A perspectiva dos lobbies... E a dívida foi contraída, não é porque as pessoas que a contraíam não estavam cientes de que estavam eventualmente a fazer alguma coisa chata. E provavelmente não é por ter faltado alguma assessoria, é porque houve um objetivo, político ou não, individual ou não, que devia ser satisfeito e foram para lá, contra eventualmente todas as regras, incluindo escondendo. Portanto, não é porque o seu governo não estava familiarizado com essas regras. Não é. Portanto, até que acontecer, e se chegarmos no bom tom, é porque o Estado moçambicano, onde o Zandamela faz parte, decidirão agir em conformidade com as regras estabelecidas. Não é porque ele vem do FMI que vai resolver, não. O nepotismo não funciona a este nível. Pode funcionar ao nosso. Muito obrigado, Egídio Vaz. Eu quero convidar-vos agora para olharmos para um outro tema, muito rapidamente, até porque estamos praticamente no topo da nossa meia hora. Vamos olhar para a celebração do Dia da Vitória em Moçambique, o 7 de setembro, assinala-se já esta quarta-feira. É um dia que é de grande importância para os moçambicanos, afinal, é o Dia da Vitória. Um dado interessante é que até a minha filha de 4 anos disse que, pai, amanhã tens que me levar para a Praça dos Heróis porque é Dia da Vitória. Foi a educadora lá da escolinha que disse. Mas eu acredito que nós, como moçambicano, o 7 de setembro, depois da fundação da Frente de Libertação de Moçambique, ou da Frelimo, em 1962, o 7 de setembro de 1964 foi a segunda, na minha opinião, a segunda data mais relevante do Estado. É verdade que existiram outras, incluindo a própria independência, porque foi o período em que nós, como Estado, se nós lermos o Acordo de Lusaka, o seu primeiro ponto logo diz claramente que é transferido ou reconhecida a soberania ao Estado moçambicano. Significa que é uma data que todos nós, como moçambicanos, independentemente das nossas crenças ou simpatias, seja políticas, religiosas, todos nós temos certeza que é uma data que foi muito importante para a nossa República. E pelo aquilo que são as movimentações, tanto dos próprios combatentes que estão sendo levado a cabo, sei que amanhã há de haver, a cerimônia central vai ser na província de Cabo Delgado, e há de haver lá um grande evento dos próprios combatentes, que acredito que é um evento merecível, e nós todos, como moçambicanos, temos que nos regozijar por essa data, porque é a partir dali que nós, como Estado, nascemos e passamos a ser moçambicanos. No atual contexto político, económico e social do país, como é que esta data deve ser celebrada e exaltada? Bem, eu acho que temos que perceber que se na altura antes da independência tínhamos condições piores a que temos hoje, e mesmo assim conseguimos produzir um resultado importante que é a independência nacional, cada um de nós fazendo um pouco mais ou dando de si, podemos chegar a um resultado melhor, que é sair desta situação que é lamentável que nós nos encontramos. Pois bem, Egídio, esta data tem um significado histórico para o nosso país, mas este ano vamos, mais uma vez, se quisermos, celebrar num contexto político, económico e social turbulento. Eu julgo que sim, apesar da data ser coroada
de muito significado histórico. Este ano eu, pelo menos, não irei comemorar, porque não há motivos para comemorar. Agora, devo aproveitar este ensejo para dizer que, desta data, em vez de os combatentes comemorar, deviam todos eles chorarem, porque só conseguiram derrotar o colonialismo português, mas não conseguiram, ao longo dos últimos 40 anos, nos manter em paz. Portanto, passamos por 2 ciclos, aliás, interciclos de conflitos e, felizmente, são o mesmo grupo de dirigentes que não consegue criar condições para proporcionarmos a paz necessária. Portanto, era mesmo um dia para um choro coletivo, da semelhança como acontece na Coreia. A segunda razão para eu não comemorar a data amanhã é porque um partido político privatizou a FELA como sua data, esta, de 7 de setembro. A ACLI é um braço social do partido Frelimo, e não é de todos. Portanto, ser membro efetivo da ACLI significa também ser automaticamente membro da Frelimo. Portanto, a Frelimo privatizou a data, está a fazê-la como sua e quer festejar em nome de todos os moçambicanos. Não. Nesta república tem mais de 50 partidos registrados, e que esta forma de comemorar a data, em que um grupo pertencente a um determinado partido político se reúne num sítio e quer pôr o resto do povo a assisti-lo, não é boa. Portanto, a próxima vez é preciso explorar-se outras formas de socialização destas datas para que não se pareçam como datas pertencentes a um único partido, porque assim sendo, estaríamos de facto perante um novo tipo de colonialismo que se chama endocolonialismo. A questão que nós podemos colocar, Egídio, é se efetivamente há ou não espaço aberto para que outros combatentes também possam fazer parte da CLIN. Provavelmente existe esta janela aberta e que não se pode ser usado. Se fosse uma cerimônia do Estado, existiriam sim espaço. Portanto, desde os palcos e as formas de socialização existem inúmeras. Ora, se quiserem saber como se faz isso, então é preciso abrir-se para que as pessoas possam contribuir. Mas nestes termos, essa data vai ser sim importante, mas manchada por esses 2 a 3 elementos, nomeadamente o atual clima de conflito que, por sinal, opõe grupos com a mesma história. São os mesmos atores que nos eles dirigiram a luta de libertação, porque é de todo o povo, mas que neste momento, já como dirigentes do país, não estão a conseguir manter-nos no mínimo em paz. Uma razão para não comemorar. A segunda, estou a repetir e a fechar, é porque a CLIN, como braço social de um partido político, está a dirigir essas comemorações, colocando o resto dos 26 milhões de habitantes desta nação apenas a assisti-lo. Isto é tirania, não dá, porque isto configura uma forma de colonialismo interno. Então, a próxima vez, por favor, aprenda a organizar eventos nacionais, incluindo outras pessoas. Muito obrigado, Egídio, pela sua leitura. Quero agradecer também. Em jeito de fecho. Sim, em jeito de fecho, eu só queria... o Egídio tem todo o direito, como moçambicano, comemorar ou não. Tem essa liberdade. Mas por aquilo que eu acompanhei pelas notícias hoje, para além dos antigos combatentes, como nós falamos, estarão lá também os chamados combatentes da soberania, que envolvem, eu ainda ouvi o porta-voz do evento a dizer que inclui os combatentes do Partido Renamo, ou os que foram combatentes do Partido Renamo. Então não é muito bem verdade o que o Egídio está a dizer. Que é bem lá, verdade, sim, devo corrigir aqui antes do programa terminar, não existe... Não, se esta é data para os combatentes, então também... Mais uma razão para não comemorar. Este é o dia da vitória. Existe um dia para os soldados nesse país, que é o 25 de setembro, que recorda o início da luta armada. Este é 7 de setembro, dia da vitória, dia da assinatura dos acordos de Lusaka, que fixaram 25 de junho, proclamação. Muito obrigado. Quero agradecer a vossa presença aqui e prometo que vamos esticar, portanto, este tema numa próxima oportunidade, até para... percebermos aqui as leituras do Egídio, quer também do Job.
Nós ficamos por aqui em termos de noite informativa, despedimos-nos, marcamos um novo encontro amanhã pontualmente. Até lá, boa noite.